Bom dia. Bom dia, Raniel. Aí, Mauro. Oi, Fran. Começando. Bom dia, Úrsula. Oi, Rúbia. E aí, Carol. Começando. Oi, Rossana. Começando com Ponteio, do Edu Lobo. Um clássico da música popular brasileira. Oi, Jéssica. Bom dia, Karim. Tudo bem? Bom dia, Cristina. Essa música é muito bonita e tem um arranjo de violão que é impenetrável, assim, dificílimo de executar. Bom dia, Rosa. Olha só isso. O Instagram vai me cortar igual, então... Sensacional. Tudo bem com vocês? Tá chovendo aqui em Lajeado. Hoje era umas 5 da manhã, começou uma chuva forte, assim, já tava acordado. E aí, tem uma preguiça, né? Aquela coisa. Oi, Adriana. Daí logo fiz um fogo no fogão a lenha, lá fiquei sentado dando uma lida. Oi, Fernando, bom dia. Então vamos lá. Deixa o chimarrão de lado, para não me atrapalhar. Então obrigado, gente, por vocês estarem aqui comigo. Vamos seguir. Vamos seguir adiante com essa ideia. Então esse aqui é o livro do Thich Nhat Hanh, Velho Caminho Nuvens Brancas, da editora Bodhigaya, tradução Enio Burgos. Então a gente está lendo as passagens do Buda segundo a visão, não é só a visão, não é, quando eu digo a visão do Thich Nhat Hanh, é uma visão de um mestre, né, reconhecido no mundo, né, mas a visão de uma forma, como eu disse, de não endeusar assim, né, o Buda, o Siddhartha, né, para que a gente possa ter mais proximidade. Assim. Ontem eu ouvi uma coisa muito bonita de uma pessoa que na verdade não foi dela, foi da irmã dela, que quis me comunicar, e achei muito legal, assim, que dá essas motivações, assim, dentre todas as mensagens que eu recebo e esses carinhos de vocês de estarem aqui também. Aí essa pessoa mandou me avisar, assim, que ela... É porque ela estava passando uma fase bem difícil, assim, bom dia, Xande, bem difícil de problema com a filha dela, bebê, assim, que estava com câncer e tal, né? E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí ela um dia acordou de manhã assim cedo e não é seguidora aqui, né? E aí viu que estava ao vivo, né? Viu a live, eu vou ver o Jeff. Aí ouviu mais um dia, ouviu 2 dias, ouviu 3 dias, né? Aí depois ela mandou me dizer que foi a coisa mais boa que aconteceu para ela, porque ela vinha de todo um cansaço, todo um estresse, né, da relação, do filho a filha tá com câncer e tal, passou. E ela disse assim, como é bom tu simplesmente acordar e ter alguém que faça algo por ti, assim, simplesmente tá fazendo algo para ti ali, essa pessoa tá fazendo algo, tá te dando um presente, assim, tá te dando algo, e é tão difícil porque a gente tá tão acostumado a não receber algo, a gente tá acostumado a fazer para os outros, assim, né, eu achei muito bonito isso. Então não estava me vendo assim, dando algo, né, mas de alguma forma, se as pessoas sentem isso, eu então estou dando meu tempo, dando algo, e vocês estão dando o tempo de vocês para me ouvirem aqui, né? Então, achei bem legal. Então, capítulo 31. Voltarei na primavera. Logo no dia seguinte, o Buda visitou a floresta de bambus. Lembro que ontem o Bimbisara, o rei, né, ele pegou e deu a floresta para o Buda para instalar a Sangha, com vários dos seus alunos. Era o lugar ideal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cristina, Carol, Fran. Era o lugar ideal para a Sangha, com aproximadamente 100 acres de saudáveis jardins de bambus. Muitos tipos de bambus cresciam ali.
No centro da floresta, uma floresta de bambu é muito legal, né? Tu entrar assim, tem aquela vibe toda, assim. Muitos tipos de bambu cresciam ali. No centro da floresta, o lago Kalandaka seria o lugar perfeito para os bhikkhus se banharem, lavarem seus mantos e praticarem meditação caminhando ao longo da beira. Pelo fato de as árvores serem tão abundantes, seria fácil construir pequenas choupanas para os monges mais velhos viverem. Os alunos veteranos, incluindo Kondana, Kasyapa e Sariputra, ficaram todos maravilhados com a floresta de bambus. Eles começaram a planejar imediatamente como melhor organizar um monastério lá. O Buda disse: a estação das monções não é apropriada para viajar. Lembra que eu falei, né? Os bhikkhus necessitam de um lugar para estudarem e praticarem juntos durante o período das chuvas. Ter um lugar como este ajudará a comunidade a evitar doenças advindas da exposição às intempéries, porque é frio lá também, né? E também a evitar pisar nos muitos vermes e insetos que são disseminados pelo chão na estação das chuvas. De agora em diante, gostaria que os monges retornassem para um lugar assim no início de cada estação das chuvas. Oi, Amanda, tudo bem? Resolveu praticar com a gente hoje? Não está praticando yoga com a Deva? Eu vi teu vídeo. Eu gostei mais do teu riso com ela do que qualquer coisa lá. Nós podemos solicitar aos discípulos leigos da região para trazerem oferendas de alimentos durante os 3 meses do retiro. Os discípulos também serão beneficiados dos ensinamentos oferecidos pelos bhikkhus. Assim começou a tradição dos retiros durante a estação chuvosa. Lembra que eu falei como é que começa retiro? Né? É bem assim. Sob a supervisão de Moggallana, os seguidores mais jovens construíram choupanas de bambu, colmo e argila para o Buda e discípulos mais velhos. A choupana do Buda, embora pequena, ficou graciosa. Ficou graciosa. Atrás dela nasceu uma touceira de bambus verdes que proporcionava uma sombra bem fresca. O bambu ele cresce muito rápido, né? Ele fica 6 anos embaixo da terra sem brotar. Depois que ele brota, ele cresce 1 metro por dia. É uma loucura. O bhikkhu Nagasamala construiu uma plataforma baixa de madeira para o Buda deitar-se sobre e dormir. Ele também colocou um grande vaso cerâmico para limpeza, atrás da choupana do Buda. Nagasamala era um jovem bhikkhu que tinha sido discípulo de Uruvela Kasyapa. Ele havia solicitado a Kasyapa para servir como assistente do Buda enquanto a Sangha mudasse para a floresta de bambus. Ele vai ficar por um tempo só, né? Porque depois chega o Ananda e toma o posto e fica por 45 anos. O Ananda é o cara, assim, vocês vão ver. Ele já apareceu nos primeiros capítulos ali, né? Mas é o cara. Com um discípulo leigo da capital, Sariputra arranjou um grande sino doado para o monastério da floresta de bambus. Ele pendia de um ramo de uma árvore antiga perto do lago Kalandaka. O sino era utilizado para anunciar momentos de estudo, meditação e tornou-se parte especial na prática da mente atenta. O sino tem uma representação muito forte em todas as tradições, né? A Igreja Católica, com as formas de bater o sino, né? Quando os sinos dobram, né? No Zen tem toda uma relação, porque o Zendô, que é o centro de prática, o centro de refeições e os centros das imagens, assim, são todos separados, né? E aí eles são distantes um do outro, então eles se comunicam pelo sino. E um sino, na verdade, é uma tábua, assim, né? Tem um que é de metal, tem outro que é de madeira, e eles batem, eles têm um sistema de bater, tem várias, tem 20 regras, assim. E aí se comunicam pelos sinos distantes, né? Então ninguém vai correndo ou manda um WhatsApp, né? Pelo sino. Aí conforme a batida diz, a comida está pronta, a comida não está pronta, né? Pode vir daqui a 10 minutos, 15 minutos, o negócio é louco. Os discípulos leigos auxiliavam de várias formas. Kasyapa explicou a eles sobre a estação de retiro. Esta estação de retiro irá proporcionar a todos os bhikkhus praticar o caminho da liberação diretamente sob a orientação do Buda. Eles terão tempo para estudo e prática mais intensivos. Concomitantemente, estarão evitando pisotear insetos e vermes no solo durante a estação chuvosa. Vocês podem auxiliar a Sangha durante esses 3 meses do retiro, trazendo oferendas de alimentos. Se possível, por favor, tentem coordenar seus esforços para garantir que cada dia haja uma quantidade adequada de comida.
nem em excesso, nem em falta. Mesmo o mais pobre entre os pobres, aqueles que podem oferecer apenas um chapate ou dois, serão igualmente convidados para ficar e ouvir o Buda, ou alguns dos alunos veteranos, dar um discurso do Dharma cada dia. A estação do retiro beneficiará tanto os bhikkhus quanto os leigos. Então o pessoal da comunidade levava comida, os 1.200 ali, monges ficavam meditando, né, praticando, estudando, né, e aí revelando mais insights, né, porque sério, só o início dos ensinamentos, eles se desdobraram muito, né, e então o pessoal ia lá levar comida, já aproveitava para ouvir uma palestra, né, uma palestra Dharma, que se chama, né. Isso é assim até hoje, tá? Nos retiros tem um momento que é aberto para a comunidade, tem o retiro fechado, tem um momento que abre para a comunidade vai, pode levar oferenda, pode levar dinheiro, enfim, para ajudar, porque está todo mundo ali, né, voluntário, e aí já assiste uma palestra Dharma, né, um momento que é aberto, assim. Kasyapa provou ser tão talentoso na organização dos leigos quanto dos monges. Ele se reuniu com os leigos mantenedores do monastério e ajudou-os a organizar as oferendas de alimentos e outras formas de assistência. Ele garantiu que cada bhikkhu recebesse um manto, uma tigela de mendigar, uma almofada de meditação, uma toalha, um filtro de água para uso pessoal. Voltou, pessoal? Voltou? Tá. Ótimo. Deu um trovão aqui e caiu toda a energia, ela deu, e eu tenho um filtro enfim, na rede, e o filtro fez voltar a luz, né, rapidamente, mas caiu o Wi-Fi, ok? Então ele está de volta. Então, obrigado. O primeiro dia de retiro chegou, né, e a Sangha seguiu o programa que tinha sido cuidadosamente elaborado pelo Buda e seus alunos veteranos. O sino do despertar, olha a hora que toca o sino do despertar soava às 4 horas da manhã. Nós vocês foram para retiro, não é tão cedo assim. Alguns retiros são, tá? Não vou mentir, alguns retiros são bem cedo assim. Outros não. Depois, o sino despertou às 4 horas da manhã. Depois de se lavarem, os bhikkhus praticavam meditação caminhando isoladamente. Eles continuavam alternando sessões de meditação, sentados, caminhando, até o sol atingir o topo dos bambus. Então, né, meio-dia, provavelmente, né? Isso desde as 4 da manhã, praticando. O bicho... Normalmente, essa seria a hora de mendigar, porém, desde que durante o período do retiro o alimento lhes era trazido pelos leigos, os bhikkhus tinham um tempo extra para se reunirem com seus professores individuais a fim de estudar o Dharma. Eles ainda iam estudar em maior profundidade e discutir quaisquer dificuldades que estivessem apresentando em sua prática. Gente, os retiros não são assim tão rigorosos, tá? Não são. Então, tem vários tipos de retiro. Eu já fiz retiro rigoroso como esse, de levantar, né, às 13h30 bate o primeiro sino, a gente vai dormir tipo 10h30, 11 horas, às vezes meia-noite, e 13h30 bate o sino e se começa tudo de novo. Mas isso é um retiro rigoroso, é um retiro de prática intensiva de Vipassana. Tu só vai para praticar e para ouvir o Dharma à noite. Né? À noite tu ouve a palestra e tu só pratica o dia inteiro. Mas os retiros não são assim, tá? Os retiros são tranquilos. Dá para ir, tu vai lá, tu tem uma relação com as pessoas, conversa, tu limpa, ajuda a limpar a cozinha, banheiro. É tranquilo, tá? Não se assustem. Bhikkhus que serviam como professores eram selecionados de acordo com a profundidade e progresso que houvessem realizado no caminho. Os mais velhos, como Kondana, Asadi, Kasyapa, Sariputra, Moggallana, Vapa e Mahanama, orientavam 50 ou 60 bhikkhus mais jovens cada um. São os instrutores, né? Que é o meu caso. Os outros professores recebiam a responsabilidade de orientar grupo de 10 a 30 estudantes.
Cada novo discípulo era destinado a um professor pessoal, que servia como seu irmão mais velho na prática. Kasyapa e Sariputra organizavam pessoalmente esse sistema. Logo após ao meio-dia, os monges reuniam-se pelo lago e ficavam perfilados em linha segurando suas tigelas de mendigar. Lembra que tem 1.250 pessoas para comer. E eles só podem comer depois que todos estiverem sendo servidos. A comida era dividida e compartilhada equanimemente. Quando todos estavam servidos, eles se levantavam sobre a grama que circundava o lago e comiam em silêncio. Logo que a refeição se encerrava e as tigelas estavam lavadas, todos se voltavam para o Buda. Alguns dias ele dirigia seus ensinamentos aos bhikkhus, mas de um modo que também auxiliava os leigos. Noutros dias ele dirigia um ensinamento aos leigos, porém de tal forma que fosse útil também aos monges. Às vezes seu ensinamento era endereçado especialmente às crianças presentes. Naquelas palestras Dharma, frequentemente lhe contava histórias de vida pregressa. Às vezes um de seus alunos veteranos dava palestra Dharma em seu lugar. O Buda se sentava e escutava serenamente, oferecendo palavras de encorajamento, quando via que o Dharma estava sendo exprimido de uma forma correta e clara. Eu não ia querer fazer isso na frente do Buda, então tudo bem. Após a palestra Dharma, os discípulos leigos podiam retirar-se para suas casas, e os bhikkhus descansavam até o sino, ao entardecer, anunciar o momento de retornar à meditação sentada e caminhando. Praticavam até a meia-noite, antes de se recolherem. Então, pá. O Buda sentava em meditação até tarde da noite. O Buda quase não dormia. Ele gostava de colocar a sua plataforma de bambus ao lado de fora de sua choupana e ficar sentado nela, desfrutando o ar fresco da madrugada, especialmente nas noites de lua cheia. Antes do alvorecer, gostava de praticar meditação caminhando em volta do lago, sempre alegre, pacífico e relaxado. O Buda não necessitava de tanto sono quanto os jovens bhikkhus. Diz que ele dormia 1 ou 2 horas só, durante a vida toda. Kasyapa sentava em meditação até tarde da noite também. O rei Bibisara visitou a floresta de bambus confiante. Ele não trouxe um grande número de convidados como o tempo em que visitava a floresta das palmeiras. Às vezes, vinha acompanhado pela rainha Vederi e pelo príncipe Ajatasattu. Frequentemente vinha sozinho. Deixava sua carruagem na beira da floresta e andava até a choupana do Buda. Um dia, após ver os monges escutarem uma palestra Dharma sobre a chuva, os bhikkhus, ele pediu permissão ao Buda para construir uma grande sala do Dharma onde os bhikkhus pudessem comer e ouvir os ensinamentos sem ficarem ensopados pela chuva. Então ele quis construir um templo, um zendô, um templo, enfim. O Buda consentiu e o trabalho começou imediatamente. Era amplo o suficiente para acolher mais de 1.000 bhikkhus e 1.000 discípulos leigos. A sala do Dharma era a mais útil adição para o monastério. O Buda e o rei frequentemente se sentavam juntos sobre a plataforma de bambus enquanto confabulavam. Então, esses monastérios, gente, era simplesmente uma cobertura de palha, assim, entendeu? Não é uma coisa, não imagina um troço, né, como é hoje, assim, essas coisas. É só uma cobertura. Então, o Buda e o rei frequentemente se sentavam juntos sobre a plataforma de bambus enquanto confabulavam. Então, Nagasamala construiu algumas cadeiras simples de bambu para permitir ao Buda recepcionar convidados mais facilmente. Porque todo mundo sentava no chão, né? Mas um rei, essas pessoas não estão acostumadas a sentar, né? Um dia, enquanto o Buda e o rei sentavam em 2 dessas cadeiras, este confessou: "Tenho um outro filho, que você ainda não conhece. Eu gostaria muito que o recebesse, assim como a mãe dele. O menino não é filho da rainha Videhi, mas de Ambapali, e seu nome é Jivaka. Logo ele fará 16 anos. Ambapali vive em Vesali, ao norte da cidade de Pataliputra. Ela não aprecia a vida confinada no palácio e não liga para títulos ou prestígio, presa apenas à sua própria liberdade. Eu tenho provido de vários meios de sustento, incluindo um belo jardim de mangueiras. Jivaka é um rapaz diligente e inteligente, que não se interessa por questões militares ou políticas. Ele está vivendo perto da capital, seguindo seus estudos médicos. Eu os amo profundamente e espero que você os ame também." Então, esse era um rei bacana, né? Isso, lembra que a cultura da época, né? A cultura do local, né?
Ó compassivo, se você concordar em vê-los, eu pedirei que venham até a floresta de bambus no futuro próximo. O Buda, em inquietude, sorriu e em concordância. O rei juntou as palmas das suas mãos e partiu. Seu coração estava cheio de gratidão. Durante aquele mesmo período, o monastério da Floresta de Bambus recebeu dois convidados ilustres, adoro ele, muito especiais, que tinham percorrido todo o caminho desde Kapilavastu, o lar do Buda. Eram seus velhos amigos Kaludai e Shana. Então Kaludai era o amigo dele e o Shana era o servo dele, né? Lembra? Né? Que levou ele até as margens do palácio para ele fugir, né? Que dirigia a carruagem do Buda. A presença deles concedeu um calor especial ao mosteiro. O Buda estivera ausente por mais de 7 anos, né? Todo aquele tempo que ele ficou fora. Eu estava ansioso para ouvir a notícia de casa. Ele perguntou a Kaludai sobre o rei e a rainha. Yasodhara, Nanda, né, o irmão, Sundari, Nanda, seus amigos e, claro, seu filho Raula. Embora Kaludai estivesse ainda robusto e sadio, sua face já denunciava linhas da idade. Shana parecia mais velho também. O Buda conversou com eles por longo tempo do lado de fora de sua choupana. Ele soube que Kaludai tinha galgado considerável importância na corte e era um dos conselheiros mais confiáveis do rei Suddhodana, do pai dele. Notícias de que o Buda havia encontrado o caminho e estava ensinando em Magadha tinham chegado até Kapilavastu havia 2 meses. Todos se rejubilaram com as boas novas, especialmente o rei, a rainha e Gopa. Gopa é a Yasodhara, né, como ele chama a Yasodhara. O rei, muito a gosto de Kaludai, enviou-o para convidar o Buda para retornar à sua casa. Ele tinha levado 3 dias preparando a viagem, sem conseguir dormir a noite de pura excitação. Yasodhara havia-lhe sugerido que levasse Shana com ele. O servo ficara tão feliz quando Kaludai concordou que chorou audivelmente. Um baita amigão, né? Os 2 homens haviam levado cerca de 1 mês para chegar até o monastério da Floresta de Bambus. Então, olha quanto ele caminhou. Né? O Buda caminhou muito ao longo da vida. De acordo com Kaludai, a saúde física do rei tinha declinado nos últimos anos. Embora ele ainda estivesse bem consciente mentalmente, o rei tinha vários conselheiros talentosos para ajudá-lo a tocar o reino. Gotami estava tão forte quanto antes. Lembra que Gotami é a tia-mãe do Buda, né? O príncipe Nanda agora era um rapaz enamorado por uma moça nobre chamada Kalyani. Ele era muito atraente e gostava de vestir-se com roupas finas. Onde é que o Tishnara encontra essas informações nos sutras, assim, né? Porém, o rei estava preocupado que ainda lhe faltasse uma certa estabilidade e maturidade. Sundari Nanda, a irmã do Buda, era agora uma linda e graciosa mocinha. Yasodhara, olha Yasodhara, né? Ela é maravilhosa. Yasodhara havia doado todas as suas joias no dia em que o Buda partia. Ela se vestia com muita simplicidade e havia vendido todas as suas propriedades a fim de dar dinheiro aos pobres. Quando soube que o Buda não fazia mais que uma refeição por dia, olha só, começou a fazer o mesmo. Ela continuava seu trabalho assistencial com o apoio ativo da rainha Gotami. Então ela se manteve ligada nele assim, o tempo todo. Ela se manteve ligada. A Yasodhara é uma figura... É muito importante que o Tishnara, eu insisto nisso, assim, das visões, assim. E, novamente, não é um julgamento. São culturas, ok? Enfim, é uma avaliação das coisas como elas são. Tá? O Tishnara, ele traz a presença da mulher para um lugar onde ela merece. De fato, ele não traz um destaque, ele traz onde ela é, né? Onde ela está. Ele não simplesmente deixa de lado esse posicionamento, né? A mulher, tá? Aquela coisa. Embora a mulher naquela época fosse tratada assim, né? Mas ele traz, se não fosse Yasodhara, se não fosse Gotami, o Buda não seria Buda. A gente sabe disso, né? Porque há outras linhagens assim em que a mulher até hoje não consegue atingir o status de um lama, né? De uma lama, né? Em alguns lugares. Então ela é... Se vocês lerem o livro, eu não vou nem eu falar isso, então leiam o livro. Caverna na Neve, da Tenzin Palmo, alguns aí eu sei que já leu. Caverna na Neve, Tenzin Palmo, ela narra, ela é viva, ela ficou 12 anos dentro de uma caverna no meio da neve. 12 anos, na neve, no Himalaia, meditando.
da linhagem tibetana. Né? Então ela vai narrar isso, que quando ela estava nos monastérios, ela era quase ninguém. Assim, tipo, até os aprendizes estavam na frente dela e ela já tinha meditado por 12 anos. Né? A mulher não é nada. Tá? E ele traz essa mulher, assim, esse aspecto da mulher. Isso é super importante. Eu sei que esse parênteses ficou grande, mas é importante frisar isso. Então, quando o Buda soube que não fazia mais do que... aqui, Raula era agora um menino saudável e bonito com 7 anos. Então, logo que ele nasceu, ele saiu. Né? Seus olhos negros brilhavam com inteligência. Tem o documentário do livro, o Mauro lembrou, é verdade. Tem um documentário em que ela dá ela vai lá e dá um peitaço no Dalai Lama. Né? Não, as mulheres têm que ser representadas. Né? E é bem legal o documentário. Seus olhos negros brilhavam com inteligência e determinação. Seus avós estimavam-no amorosamente, assim como tinham estimado o menino Siddhartha. Shana confirmou tudo que Kaludai disse ao Buda. Seu coração aqueceu-se com todas aquelas notícias de casa. Finalmente, Kaludai perguntou ao Buda quando ele voltaria para Kapilavastu. Retornarei depois da estação chuvosa. Então o Buda não ia abandonar os mongezinhos dele. Não quero deixar os jovens bhikkhus aqui até que eles estejam mais firmemente ancorados em sua prática. Após esse período de retiro, eu me sentirei mais seguro em deixá-los. Mas Kaludai, Shana, por que vocês não permanecem aqui por um mês ou mais para experimentar esta vida? Isso ainda permitirá a vocês bastante tempo para voltarem a Kapilavastu e informar o rei sobre o meu retorno após a estação das chuvas. Kaludai e Shana ficaram contentes de permanecer no monastério da Floresta de Bambus como hóspedes. Fizeram amizade com muitos bhikkhus e foram capazes de provar da alegre e pacífica vida de quem deixa o lar para seguir o caminho. Aprenderam de que maneira a prática do caminho da consciência na vida diária nutria a mente e o coração. Então é isso, gente, é isso que a gente está fazendo aqui. Não adianta vocês fazerem a prática uma vez por semana e querer um resultado de quem pratica 2, 3 vezes por dia. Vocês vão ter um resultado de acordo com o que vocês estão praticando. E a mente atenta a isso, tá buscando os ensinamentos o tempo todo, praticando a meditação o tempo todo, senão não tem resultado. O resultado é zero. Desculpe, mas isso aí nem entra. Né? Aprenderam de que maneira a prática ajuda a nutrir a mente e o coração. Kaludai ficou todo o tempo junto do Buda, observando-o cuidadosamente. Sentiu-se profundamente comovido com a maravilhosa paz de Siddhartha. Era nítido que havia atingido um estado no qual não era mais fisgado por qualquer desejo. O Buda era como um peixe nadando livremente, ou como uma nuvem flutuando placidamente no céu. Ele habitava completamente o momento presente. Os olhos do Buda e seu sorriso evidenciavam a maravilhosa liberação que seu espírito desfrutava. Nada no mundo o prendia, e ao mesmo tempo ninguém possuía tão grande compreensão e amor pelos outros quanto ele. Kaludai viu que seu velho amigo o havia superado de longe no seu caminho espiritual. Repentinamente, viu-se aspirando à serena e livre vida de um monge. Ele se sentiu pronto para abandonar toda a importância, prosperidade, prestígio e todas as preocupações e ansiedades que acompanhavam em sua vida. Após passar apenas 7 dias na floresta de bambus, manifestou o desejo de ser ordenado como um novo bhikkhu. O Buda olhou-o com tanto surpreso, mas então sorriu e meneou a cabeça em aceitação. Aqui tem que ter esse cuidado, né? A gente está dentro de uma cultura, de uma situação, de uma época, né? Estou dizendo cuidado porque eu já vi isso acontecer em retiro, né? De eu ir para retiros assim, e tem alguns retiros que eles fazem seleção, né? Inclusive para colocar nos quartos, seleção mesmo, fazem eles vão ler o teu currículo, né? E aí eles vão te colocar num quarto em que tu possa auxiliar, mesmo durante a noite, retiros longos, assim, né, de mais de 15 dias, auxiliar as pessoas que estão naquele quarto. Geralmente quarto de 2, 3 pessoas, 4 pessoas, depende do quarto. E já me colocaram num quarto que a coisa não foi fácil. Os caras passavam a noite inteira bloqueando, assim, porque eu vou largar tudo, porque eu vou fazer não sei o quê, porque... E aí eu tinha que dizer, tia, não é assim, né? Não é assim que funciona. Não, porque eu estou impressionado. Sim, tu te impressiona quando tu ouve uma lama. Eu estava num retiro que tinha 8 lamas falando, né? Tibetanos e americanos e tudo mais, né? Os top dos top, assim.
e tu passar o dia inteiro ouvindo, a noite inteira ouvindo, o dia inteiro ouvindo, a noite inteira ouvindo, porque eram retiros, né, intensos, tu fica mesmo impressionado. E aí me colocava no meio desses malucos, assim. Então tu não larga tudo. Tu não larga tudo. Tu vai justamente pegar e te aparelhar, como a gente faz aqui, e tu vai para o meio onde tu tá, como o Lama Padma Santin diz, e no meio onde tu tá, tu floresce. E tu faz com que as outras pessoas floresçam. Claro que tem alguns que seguem, vão ir para um templo, para um SEB, e resolvem que vão morar lá, e tá tudo bem também, né? Mas o ideal é que tu venha para a tua comunidade, para o teu espaço, comunidade online que seja, e faça as coisas acontecerem, senão não adianta nada, né? Não vai funcionar. Shana sentiu o mesmo desejo de tornar-se monge, porém, cônscio de seu compromisso com a família real, refletiu que não poderia tornar-se um bhikkhuni sem primeiro pedir liberação a Yasodhara. Ele resolveu esperar até que o Buda voltasse para Kapilavastu antes de fazer o seu pedido. Então ele sempre fiel, né, à família e coisa. É o jeito. Então, tem também um outro livro do Chogyam Trungpa. Chogyam, assim como se escreve, se fala mesmo, Chogyam com Y. Trungpa, com GMPTA. Trungpa. Que é sobre essa fuga espiritual, assim, né? As pessoas se prendem a isso aqui e criam uma realidade espiritual que não existe, assim, né? E ele vai cair de pau em cima disso, assim, das pessoas que só ficam rezando, as pessoas que só ficam meditando, as pessoas e não agem no mundo, né? O espiritualismo, assim. Então ele é bem prático, assim como o Buda estava tentando ver. Ele percebe que o Kaludaya achou que era só ficar ali meditando, né? Mais adiante ele vai falar isso, tá? Então é isso, gente. Obrigado. Domingo caiu no meio aí caiu a rede, né? Deu um trovão para quem não viu, mas voltamos, deu tudo certo. Então vamos aproveitar esse dia. Amanhã é feriado, vamos aproveitar. Eu vou estudar, né? Aproveitar para estudar. E é isso aí. Um bom final de semana a todos. Que os méritos dessa nossa prática, desse nosso encontro, se expandam e toquem a todos. Bom dia.